Bom, nós estamos recebendo aqui no nosso canal e também no nosso programa Visão de Mercado a Cris Arcangeli, uma grande empresária que iniciou aí sua carreira como dentista, depois virou empresária no ramo de cosméticos, basicamente com shampoo, enfim, virou empreendedora. Cris, primeiramente, muito grato, né, por estar recebendo aqui, né, você no programa Visão de Mercado. E como que foi essa trajetória aí de dentista a empresária no ramo de cosméticos? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sempre falo que eu sou uma dentista que virou shampoo. Foi escrever um livro e depois foi parar na televisão. Nem sei lá muito bem como, né? Então, é uma brincadeira para contar um pouquinho do meu caminho, né? Que começou lá em 86, quando eu vendi minha cadeira de dentista. E fiz a minha primeira empresa, que foi a Fitoervas, uma empresa de shampoos naturais. Foi a primeira empresa a que inaugurou o segmento de shampoos naturais e sem sal. Então, foi em 86, aí eu fiquei com essa empresa durante 12 anos, acabou se tornando uma empresa bastante grande. Eu vendi em 98 para uma multinacional americana, e nessa época ela já tinha 800 funcionários, era uma empresa líder no seu segmento, né? Nessa companhia nós lançamos, além dos shampoos Fitoervas, o conceito do shampoo sem sal. Lançamos várias coisas, várias inovações. A primeira tampa flip-top, o primeiro shampoo, produto chamado condicionador, primeiro máscara de cabelo, e também a primeira semana de moda do Brasil, que era o Fitoervas Fashion, e depois o primeiro prêmio de moda do Brasil, que era o Fitoervas Fashion Awards, que foi um evento criado pela Fitoervas, que ficou tiveram 8 edições, era televisionado ao vivo pela MTV, e que lançou 61 nomes da moda brasileira aqui no Brasil. Novos nomes, né? Então foi bem legal essa história. E nessa trajetória toda, Cris, já foram 4 êxitos, né, de sucesso, e mais aí uma gama, né, de novas empresas em sociedade que você alavancou aí para estar escalando. Qual é o segredo da Cris para o sucesso? Olha, eu sempre falo que para você ter sucesso nos negócios, você precisa conhecer um pouco sobre tendência, conhecer um pouco sobre futurismo, né? Entender. E futurismo não é um feeling, não é uma imaginação, ele é um estudo de dados, de cenários que te mostram para onde o mundo está indo, o que vão acontecer em vários mercados. Isso te dá uma certeza das tendências que devem estar por vir nos próximos 5 a 10 anos. Aí, quando você conhece um pouco sobre tendência, conhece um pouco sobre o que está no inconsciente coletivo que as pessoas precisam e que às vezes elas nem sabem que precisam, você começa a inovar. E quando você inova, você tem um diferencial competitivo importante que te dá uma possibilidade de ter mais margem. Quando você tem mais margem, você vende mais, você tem mais margem. Quando você tem mais margem, você tem mais lucro. E aí uma empresa com lucro consegue investir em marketing, em pessoas, em novos produtos, e ela cresce e escala mais rapidamente do que as outras. Então, na verdade, tudo nasce através da inovação. Agora, Cris, você sempre fala da importância de ter aí uma marca brasileira reconhecida internacionalmente. Conte-nos um pouquinho, né, sobre esse sonho, né, antigo sonho, desde a Fitoervas e como chegou lá na Beauty. Eu sempre, sim, eu não entendia por que o Brasil, sendo o segundo ou terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, não tinha uma marca de representatividade internacional. Quer dizer, você chegar no supermercado nos Estados Unidos ou na Europa e não encontrar nas gôndolas uma marca brasileira. Então, eu sempre tive esse sonho, esse propósito eu sempre gostei, né, de transformar mercados, de transformar a vida das pessoas, mas muito do meu propósito era realmente criar uma marca brasileira de representatividade internacional. Então, com isso, a primeira tentativa foi a Fitoervas, que acabei vendendo para uma multinacional americana, então realmente ela foi para os Estados Unidos, então ali eu já me senti bem feliz em relação a isso. Depois veio a que foi a segunda marca que eu lancei, que era um passo à frente da Fitoervas, porque ela era um produto, além de natural, ele era orgânico, e ele tinha uma base que não era química, era uma base também verde, né? O Lauril, o detergente do shampoo, era verde.
Então, um produto bastante tecnológico, bastante moderno. E essa empresa eu também fiz um exit, vendi para Monte Cristalina, que era que deu origem depois a Hipermarcas. E aí, na sequência, depois dessa venda, aí eu mudei um pouco de segmento, fui para o segmento de alimentação, e foi onde eu criei o primeiro produto de colágeno do mundo. Então, o primeiro produto de alimentação com colágeno, que foi uma nova categoria que a gente chamou de aliméticos, alimento misturado com cosmético, ele mistura alimentos, vitaminas e ingredientes cosméticos num mesmo produto. Então, nós lançamos o Beauty Drink, Beauty Candy, Beauty Bar, e começou com esses 3 produtos, e depois vieram 80 produtos na escala. Cris, você sempre está, como a gente conversou um pouquinho antes, né, você falou que não para, né, as reuniões não param. O que te motiva a cada dia que você acorda? O que te motiva? O que te move? O que faz a diferença para você? E até uma dica para quem está aí, de repente, desanimado devido à pandemia, enfim. O que faz a diferença, né, para criar o seu negócio? Olha, eu até agradeço essa pergunta, porque realmente é importante a pessoa saber o que te move, né? O porquê você faz as coisas. Perguntar todos os dias os seus porquês, porque tem muita gente que não sabe por que faz as coisas. E, infelizmente, 87% das pessoas no mundo trabalham em alguma coisa que elas de verdade não gostam. Então, eu acho muito triste isso. Acho que a gente precisa realmente saber o que nos move e o que nos faz fazer as coisas. E, para mim, é realmente a vontade e o propósito de transformar mercados e transformar a forma das pessoas verem as coisas ou fazerem as coisas, e muito de transformar a vida das pessoas, né? Então, pode observar que quase todos os meus projetos, o Fedora Fashion lançou esses novos estilistas que eram totalmente desconhecidos, mudou não só a vida deles, mas todo o entorno e todo o mercado. Depois veio o Stream Makeover Social, que foi um reality show que eu fiz para a Record, que construía creches pelo Brasil. A gente construiu 10 creches pelo Brasil e colocamos mais de 2.000 crianças de volta nas escolas e transformou a vida não só das crianças, mas de todas as pessoas da família e o entorno. E no final, agora, foi o Comunidades a Mil, que é um projeto que eu faço de construção, de aceleração de mulheres nas favelas. Então, ensinando empreendedorismo, ensinando negócios, dando parceria, visibilidade de qualidade, investimento, para que elas consigam escalar. E esse projeto hoje se transformou no primeiro reality show de impacto social do mundo. É o primeiro que não elimina ninguém é eliminado. O público torce para uma das empresas que ganha mais, porque ela ganha competição de pitch, então ela ganha um prêmio. Então, essa é a torcida. Então, você torce para quem ganha, não para quem perde ou para quem sai. E o mais legal desse programa é que realmente ele vai rodar todo o G10 Favelas. Então, a nossa ideia agora, ele deve ir para o ar para uma televisão aberta, que a gente está encerrando aí uma negociação, e ele vai rodar todo o G10 Favelas, fazendo realmente as favelas empreendedoras mostrarem a sua potência. Falando em favela, Cris, você conhece, por um acaso, o projeto de São José do Rio Preto, que é As Valquírias, que também trabalha com favelas? Não. Depois eu vou te passar, tá? É muito interessante, já ganhou vários prêmios. Ela também trabalha com empreendedorismo também com favela, já foi no Fantástico, tudo, tá? Que legal. Tá bom? Agora, assim, você já falou de várias partes da sua vida, Cris, como empreendedora, várias empresas, vários produtos. Falta algo ainda a ser conquistado? Eu acho que sempre falta, né? Agora eu estou realmente numa missão depois de fazer esse tour pelo Brasil com essas empresas. Depois nós temos vários novos produtos e hoje eu também, como veio da minha participação no Shark Tank, algumas empresas que eu entrei como investidora e outras que eu não entrei no Shark Tank, mas que vieram desde que eu me tornei investidora, eu tenho muito o propósito de acelerar essas pequenas empresas, porque eu sempre investo em empresa de mulheres,
e empresas pequenas e médias, então acelerar empresas dessas mulheres para que elas possam escalar e ganhar o mundo. Agora você tocou no assunto do Shark Tank, né? Ali você tem um tempo reduzido para acreditar na pessoa, para saber se vale a pena investir ou não. O que era o principal foco que você via, que você fala assim, não, esse eu vou investir? Era o brilho nos olhos da pessoa? Era a empolgação na fala? O que te movia para investir no Shark Tank? Quando a gente está ali e abre aquela porta que entra o empreendedor, a gente não sabe quem é, né? A gente não sabe nada do que vai acontecer. Então você fica olhando para o empreendedor, olhando para aquela mesa que tem do lado com as coisas, para tentar entender do que se trata. A gente fica 1 hora ali com eles, vai para o ar só 7 minutos. Então as pessoas que assistem têm essa impressão de que é pouco tempo. Realmente não é muito tempo, mas é muito mais do que os 7 minutos que vai para o ar. A gente fica 1 hora com eles. Mas é bastante editado e tudo, porque é um reality show. E então você acaba que conhece um pouco a pessoa, mas sem dúvida nenhuma, o que mais faz com que você, pelo menos para mim, faz com que você invista é a pessoa, né? O empreendedor em si. Eu sempre falo que as coisas não são maiores do que as pessoas. Então, você ter uma pessoa que tem sangue nos olhos, que conhece o negócio dela, que conhece o mercado, conhece o consumidor, conhece os concorrentes, sabe para onde está indo, entende os seus desafios, entende as suas oportunidades, essas são as pessoas que a gente realmente tem que investir. Então, eu invisto em quem tem conhecimento de mercado e é apaixonado por aquilo que faz. O conceito e também definição de antifrágil, né, que foram dedicados a você aí em diversas situações, Cris. Conte-nos um pouquinho como que é ser uma empreendedora serial e o que é ser antifrágil. Olha, a empreendedora serial é aquela que pega um negócio do zero, constrói do zero até crescer, quando cresce, vende, faz um exit, pega um outro do zero de novo, constrói, cresce, escala, vende, aí pega um outro, começa de novo. Isso eu fiz durante 4 vezes. Então, e por isso que eu me tornei uma empreendedora serial. E o que faz... E a outra pergunta qual era mesmo? Oi? Antifrágil? Antifrágil. Antifrágil. E uma pessoa antifrágil é aquela que ela encara os desafios de uma forma um pouquinho diferente, né? Ela, em vez dela sair reclamando, por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo com o Brasil, por que isso está tão ruim assim para mim, o que está acontecendo comigo, ela entende que todos os desafios que acontecem para nós e não conosco, né? E quando acontece para você, é para que você pense mesmo, aprenda com aquilo e saia melhor daquilo. Então, quando você muda o mindset de vitimismo, do porquê que isso está acontecendo comigo, e fala, por que isso aconteceu para mim? O que eu tenho que aprender com isso que aconteceu? Aí você começa a pensar diferente, e aí começa a buscar soluções. Então, eu falo que é um momento muito, muito particular, muito solitário de cada um, porque você pega aquele problema, aquele desafio, aquela coisa, e digere aquilo, né? Digere, pensa sobre ele, e aí quando isso sai, ele sai completamente transformado em novas oportunidades, numa nova forma de fazer as coisas, num novo negócio, num novo modelo, e aí você sai muito melhor, você sai inovando, sai estrategicamente mais forte, buscando estratégias e caminhos para você conseguir vencer aquele desafio. Então, isso é um comportamento antifrágil, né? Porque antifrágil é como se fosse uma vacina. Você toma e fica meio vacinado daquela história, aquilo não te pega mais. E agora falando um pouquinho de inovação. O que ainda pode ter de novo para o empresário brasileiro? Tem muito ainda a desbravar? Tem muito para desbravar. E você estava me falando agora no começo, na introdução, sobre pandemia, né? Toda vez que você tem uma crise, você tem oportunidade. E a pandemia não foi só uma crisezinha, né? Ela foi uma crise econômica, social, política, ela foi uma crise muito extensa e muito profunda. Quando você passa por uma crise tão extensa e tão profunda quanto essa,
ela transforma os mercados, ela transforma hábitos, e essa foi uma que transformou grandes hábitos. Olha a gente aqui fazendo uma entrevista online, que era uma coisa que era impensado no passado. Então, quando você tem grandes transformações, você tem antigas dores que deixam de existir e novas dores que surgem. Quando surgem novas dores, os empreendedores ficam todos felizes, porque empreendedor é isso, né? Ele é um cara que está buscando novas dores para achar soluções para essas dores, depois ele vai lá e vende essa solução. Se for uma solução mirabolante, ele vai conseguir vender muito, muito caro. Se for uma solução mais comum, ele vende um pouco mais barato, mas ele vende solução para a dor, sempre. Então, sempre que a gente tem crises, a gente tem novas oportunidades de negócio. E como o mundo está muito dinâmico e está se transformando muito toda hora, nós vamos ter oportunidade de negócio a todo momento. E a gente vê, né, quando começa a discutir sobre futurismo, quanta oportunidade tem de investimento daqui para os próximos 5 ou 10 anos. Você falou em futurismo, né? Olha um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais aprofundado desse conceito e como podemos aplicá-lo. Então, o futurismo ele é uma análise de dados sobre os mercados, sobre os comportamentos, sobre as atitudes das pessoas, dos consumidores, sobre cada mercado. E aí, quando você começa a estudar esses cenários, você começa a desenhar o que vem pela frente, ou conseguir antecipar o que vem, as novas tendências, o que vem pela frente. Quando você consegue antecipar tendências, você consegue vislumbrar as oportunidades antes dos outros. E aí você consegue transformar o seu negócio ou inovar dentro do seu negócio, ou você consegue perceber oportunidades de começar novos negócios, ou novos produtos, ou novos serviços. Então, para todo mundo que está no empreendedorismo, num mundo dinâmico como o nosso de hoje, precisa entender o que vem pela frente. Porque, assim, a rapidez e o dinamismo desses mercados, dessas mudanças de comportamento, de atitude, de pensamentos, isso tudo é tão, tão rápido, que se você perder o bonde, né, eu falo, você perder o trem, você fica obsoleto em pouquíssimo tempo. E você tende a perder muito dinheiro se você ficar obsoleto e for superado pelos outros. Então, para que você consiga perpetuar o seu negócio, você precisa entender sobre tendência, entender sobre o comportamento das pessoas, entender sobre as demandas que irão existir nos próximos anos e como para que você consiga dirigir as suas metas, dirigir o seu planejamento para um crescimento mais sólido e consistente. Então, Cris, para a gente finalizar aqui, já agradecer, né, sua participação no Visão de Mercado, quais os caminhos para os empresários brasileiros, o que eles podem esperar para os próximos anos? A gente terminou a pandemia, agora tem guerra da Ucrânia, tem um medo de bomba na usina nuclear, tem gente até tomando comprimido, né, para evitar algum tipo de mal. Como que você vê os próximos desafios na área digital, o metaverso que veio com tudo agora, e redes sociais? Olha, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme. Desde que eu comecei a empreender, quase 30 anos atrás, as pessoas desenhavam o Brasil como um país do futuro, como um país que será uma grande potência um dia, e o país do futuro, e aí se dizia, bom, esse futuro não chega nunca. Eu acho que, finalmente, esse momento do futuro do Brasil se transformou no momento presente. Nós somos uma grande potência no agro que tem a oportunidade de fornecer alimento para o mundo. A gente tem uma grande oportunidade de carbono, porque nós temos a Amazônia, que só nós temos, né? Hoje é uma floresta muito importante. Então, para o mundo, isso é muito importante. Então, nós temos água, a gente tem uma capacidade de fornecimento de alimento e energia, né? Porque também na energia solar o Brasil é um poder. Então, se a gente conseguir armazenar essa energia, e já existem vários estudos e vários trabalhos sendo construídos a nível de baterias para armazenar a energia solar, a energia eólica que o Brasil produz,
O Brasil é realmente um país do futuro. A gente tem aí um momento político, econômico bastante importante, onde o Brasil está no caminho certo econômico, com aumento do PIB, redução de impostos e aumento do emprego. Então, é um momento muito, muito feliz para o Brasil. Se a gente conseguir manter essa mesma política e conseguir manter essa mesma situação para os próximos anos, a gente deve, em 10 anos, ser uma grande potência mundial. E as mídias sociais estão mudando muito, né? Do mesmo jeito que existe uma grande controvérsia em relação ao vício, ao quanto isso controla a vida das pessoas, o quanto isso é bom ou ruim. Existe o caminho da Web3, que vem completamente sem controle, sem donos, onde isso vai ser uma coisa aberta, né? É uma internet aberta. Nós temos o metaverso, que é uma promessa, mas que é ainda uma tecnologia bastante pesada e que não vai todo mundo poder usar no curto prazo, mas pode ser que sim, ela tem a sua importância, principalmente na área de treinamento, de vendas de algumas coisas. Você vai conseguir fazer isso através do metaverso de uma forma muito realista, que é um pouco melhor do que a internet normal. Então, eu acho que nós temos algumas ferramentas na tecnologia que estão vindo para agregar, né? E vem, por um outro lado, também um momento de consciência, o quanto essa tecnologia está sendo boa ou ruim. Quer dizer, boa ela sempre é, mas o quanto as objeções precisam ser tratadas e devem ser tratadas nos próximos anos. Que a gente sabe que do jeito que está exatamente não deve ficar, né? Então, vamos observar, vamos acompanhar exatamente, isso é um dos assuntos no futurismo, né? O que vai acontecer com as mídias sociais. Vamos acompanhar os próximos eventos, falar um pouco sobre isso com todo esse nosso evento do Centurion. Teremos lá cabeças muito importantes falando sobre isso, o presidente do Google, por exemplo, que é o CEO do Google aqui, ele é presidente do Google nos Estados Unidos, falando sobre tendência. Então, eu acho que é importante a gente ouvir um pouco essas cabeças muito, muito criativas e muito poderosas para que a gente consiga tirar uma conclusão mais clara do que veremos nos próximos 5 ou 10 anos. Mas, com certeza, o Brasil será uma grande potência. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. PPA, levando soluções inovadoras para os 4 cantos do Brasil. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Frango de grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Canil Whiter, criamos as melhores raças de Chihuahua e Spitz alemão para que ele se torne o seu melhor amigo.